A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, você que acompanha a nossa programação pela TV ou mesmo pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E no programa hoje nós teremos a participação especial mais uma vez do professor Saulo Soares, ele que é teólogo, é escritor, é professor da nossa querida Escola de Teologia das Assembleias de Deus do Brasil, a nossa querida ESTEADEB, e você sabe disso, o professor Saulo Soares é autor de 3 obras, 3 livros que foram lançados pela editora Bereia. O primeiro é A Grande Tribulação, o Palco do Anticristo, a segunda obra é Jesus de Nazaré, o Messias, e o mais recente lançamento que é Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã. Nós estamos numa série de entrevistas acerca desta obra, deste livro, desse tema relevante, maravilhoso. Estamos aprendendo muito com o professor Saulo Soares. Professor Saulo, hoje vamos dar continuidade, né, acerca desse tema tão relevante que é o período do reino milenial, não é? É uma espécie de uma introdução ao estado eterno e perfeito, não é isso? E eu creio que algumas dúvidas já foram sanadas sobre aquelas 3 escolas de interpretação e basicamente nós já definimos isso no programa anterior, que nós cremos na literalidade do milênio, esse período onde haverá paz, justiça na terra, longevidade, mas hoje vamos falar de forma mais específica sobre como estará a igreja, Israel, no período do milênio e também sobre a ação do Espírito Santo. Então eu vou iniciar, professor, fazendo a seguinte pergunta. A igreja estará presente no milênio, não é? Como será a participação da igreja, a atuação da igreja, como estará a igreja no período do reino milenial, professor? A igreja vai estar com Cristo. Sim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, você vai estar também. Então, se Cristo estará reinando na terra, consequentemente a igreja estará na com terra, Cristo também. É. Jesus diz aqui no capítulo 19, versículo 16 a 19, diz assim. É Lucas 19, 16 a 19. Ele está falando aqui da parábola das minas. Certo. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse, também, se tu também, sobre 5 cidades. Onde é na história da igreja que Jesus falou que um crente, um servo seu, vai tomar conta de 5 cidades? Os escatólogos sérios, que creem na literalidade da Bíblia e das profecias, e crer que Israel continua sendo detentor das suas bênçãos, sim, certo? Acredita que isso é uma referência ao reino milenar. Ou seja, professor Givanildo, as pessoas, a igreja, quando chegar nas nuvens do céu, juntamente com os crentes do Antigo Testamento, para ser julgada as obras e entregue os galardões, aí vai ser definido a situação de liderança. Ou de posição no reino milenial. Muito bem, essa é a palavra. Então quer dizer que na ocasião da entrega dos galardões, não é simplesmente uma coroa que vamos receber, mas nós receberemos autoridade sobre uma região territorial, que sim, pode ser uma cidade, 2 cidades, 5 cidades, ou seja, eu posso dizer então, professor, que durante o reino milenial a igreja estará em corpos gloriosos e incorruptíveis, como Cristo estará, e nós estaremos responsáveis por regiões, né? Então, digamos assim, sendo uma espécie de um administrador, não sentado num gabinete, não sentado em uma secretaria, mas de forma espiritual, como estão os anjos hoje. O senhor tem dado aula sobre os profetas? Sim. Sabe que Daniel recebeu visita de 2 príncipes territoriais. Sim, príncipe 10. da Grécia e príncipe da Pérsia. Da Pérsia. Nós sabemos que são anjos, principados, sim, malignos, sim, caídos, mas que tomam conta de territórios na terra. Ora, se o maligno
toma conta de território, será que Jesus iria deixar no reino milenar quando a cabeça estará presa? Claro que nós vamos trabalhar. Pelo menos no reino milenar estaremos tomando conta de cidade. Portanto, as provações, e eu quero salientar que provação, repetindo em outros momentos que já falamos, não é para ninguém receber uma casa, nem receber emprego. Provação é para aperfeiçoamento de caráter. Aperfeiçoamento do entendimento, certo? Compreender as coisas de Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. A tribulação produz a paciência a esperança. A experiência e a experiência a esperança. Portanto, as provas que são permitidas por Deus é para nosso crescimento do entendimento. E este entendimento já começa por aqui. No novo corpo será aperfeiçoado para nós trabalharmos com Cristo por toda a eternidade. Eu sei que esse texto está aqui, professor, mas eu gostaria de ler esse texto, que é Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, que está bem relacionado a essa parábola das minas, né? Sim, sim. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27, diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Ou seja, então, nós podemos acreditar, professor, que uma das funções da igreja no período do reino milenial é exatamente ser o administrador destas cidades. Estaremos responsáveis por regiões. Agora o senhor imagine, seremos a rainha, a esposa do Cordeiro. Sim. Então, a autoridade que teremos, claro que é delegada por ele. Sim, sim, sim. E tudo aquilo que fizermos, Cristo vai confiar-nos governo neste mundo. Se ele vai confiar governo neste mundo, é porque teremos condições de governar cidades neste mundo. Muito bem. Isto é maravilhoso, isso é glorioso, não é? O senhor queria ler mais alguma referência? Não precisa mais. Não precisa, né? Esse texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 21, eu acho que bem interessante também, que foi a igreja de Laodiceia, não é? O senhor gostaria de ler? Justo. Cristo, ele está falando aí algo interessantíssimo que muitos crentes, ao ler, deixam de perceber. E eu gosto de citar esse texto. Jesus disse: ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vamos lá. Então, que trono Cristo está sentado? No trono do Pai. O trono que Jesus está sentado não é o seu trono, é o trono do Pai. Então, por que Cristo está sentado no trono do Pai? Porque o Pai lhe deu autoridade para reinar no céu, na terra e embaixo da terra. Então, ele está assentado no trono com o Pai. Mas ele disse: quem vencer, assentar-se-á comigo no meu trono. E onde é o trono de Cristo? 25 de Mateus, versículo 31 e diante. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e os santos anjos com ele se assentará, todas as nações serão ao seu redor. E também ele fala aí, o anjo Gabriel diz a ele, que o trono dele é na terra. Portanto, nós estaremos reinando no trono com Cristo, como o senhor acabou de dizer. Não é sentado numa cadeira, num birô, num escritório. Assentado significa participar com ele no governo deste mundo por toda a eternidade. Muito bem. Agora, já que nós sabemos, professor, a atuação da igreja no milênio, reinando com Cristo, administrando cidades, né? E aí em corpos celestiais, gloriosos e incorruptíveis, a próxima pergunta, professor, que nós gostaríamos que o senhor respondesse é exatamente sobre Israel. Como estará Israel no milênio, né? Então, a ação, a participação. E aí eu já posso até antecipar, professor, e dizer que Israel estará em corpos físicos e naturais. Não é assim? Por favor, me explique como será essa atuação de Israel no milênio, no reinado milenial de Cristo. No programa passado, nós vimos que haverá os povos em corpo de glória. Sim. Haverá israelita em corpo físico, carne e osso, casando-se, se dando em casamento, e gentios também.
Vale salientar que, conforme as Escrituras Sagradas, Israel será detentor do governo universal na época. Isso era uma espécie de uma capital do mundo, professor. Capital do mundo, política, financeira E religiosa. De lá sair lá. É de lá que vai sair a lei, conforme Isaías 2 em diante. Um em diante. Então, Israel será a capital do mundo. Essa humilhação que Israel sofre hoje, ela faz parte da permissão divina, do sofrimento de Israel por não obedecer a Deus. Então, sofrimento que terá seu ápice na grande tribulação, onde Israel será limpo, e Israel entrará no reino milenal como a nação detentora terrena para governar. É a partir de Jerusalém terrestre. Então, todas essas nações que brigam para ter poder sobre a Jerusalém terrestre, coitados, Cristo vai tirá-los, bani-los e Israel vai governar a partir da Jerusalém física por toda a terra. E anualmente, professor Givanildo, anualmente, todas as nações da terra vai levar dízimos e oferta à capital do Israel aqui na terra. Só imagine como Israel vai viver de dízimo e oferta muita prosperidade, por esses muita riqueza. 1000 anos. Vamos dizer, hoje temos perto de 200 nações do mundo. Vamos dizer que só fique 80 a 100 nações. Só já imaginou 80 nações levando 10% do seu dízimo, ainda mais levando oferta para uma nação só? Como será a riqueza desta nação? É isso que vai acontecer com Israel. Então eu posso dizer, professor, que a igreja, existem privilégios no milênio que é para aqueles que estiverem em corpos gloriosos e incorruptíveis, né? Como, por exemplo, reinar sobre a terra, autoridade sobre as nações, reinar com Cristo, né? Porque a igreja não será súdito do reino, mas irá reinar com Cristo. Agora, existem bênçãos para o povo de Israel, né? Sim. E aí, esse período do milênio, né, que nós já falamos muitas ocasiões nos instantes finais, e até mesmo aqui nessa entrevista com o professor Saulo Soares, esse período do milênio, que é um período literal, nós cremos na literalidade do milênio. Então, Israel, no final da grande tribulação, haverá a vinda de Jesus em glória, e nessa ocasião da vinda de Jesus em glória, Jesus manda um anjo prender Satanás, lança o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, julga as nações, castiga, pune todas as nações inimigas de Israel, e aí entra Israel no milênio, nesse período áureo, onde o povo judeu será o povo mais privilegiado da terra. Por quê? Porque Jerusalém, Israel, será a capital do mundo, Cristo estará reinando e o povo judeu será o povo mais privilegiado da terra. O professor Givanildo, se a pergunta, para Israel entrar nesse milênio, é preciso várias coisas acontecerem. Sim, por favor. Certo? Então, aí está as profecias, quando fala que elas se cumprem. Quando falamos no outro programa que as profecias sobre o milênio estão no Antigo Testamento, sim, é que é diretamente para Israel. Isso. E como tem um grupo que não acredita que Israel ainda é detentor da bênção, que Israel perdeu, não acreditam. Mas aí está dizendo, depois de as 12 tribos de Israel se reunificarem, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, os israelitas forem julgados, como falamos no outro programa, as 12 tribos estiverem sob um só comando, que é do Senhor Jesus, sim, e outras coisas acontecerem, aí estarão no reino milenar prontos para governar. Portanto, não é apenas Israel entrar, haverá regras a serem cumpridas, ditames a serem feitos para que Israel venha a agradar inteiramente o Senhor e ser-lhe confiado o governo humano aqui na terra. Muito bem, eu gostaria de ler uma profecia, professor, que fala acerca desse tema, né, desse assunto, que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 2, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, Isaías capítulo 2, versículos 1 a 4, que prova que Jerusalém será a capital do mundo, porque de Jerusalém vai sair a lei. Isaías capítulo 2, versículos 1 a 4, diz: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, ou seja, isso é futuro, né? O monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, e ele se elevará sobre as colinas, e para ele
afluirão todas as nações, ou seja, todas as nações terão a sua, vamos dizer assim, visão voltada para Jerusalém. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó. Para quê? O texto diz: para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ou seja, Jesus reinando sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém, e é de lá que sairão as normas, as regras, as leis, as diretrizes para o mundo inteiro. Versículo 4. Ele quem? O Cristo, o Messias, julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Esse texto é belíssimo, é maravilhoso, porque diz que não haverá mais guerras, os homens não aprenderão mais a guerrear. Capítulo 2, versículo 4, diz: estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Trazendo para uma linguagem moderna, atual, significa dizer que os homens, em vez de gastarem com bombas, granadas, mísseis, armas químicas e nucleares, irão investir na agricultura, na lavoura, em tratores, em máquinas agrícolas, né? É o que significaria para nós hoje. Nação não levantará espada contra nação, ou seja, não haverá mais guerras, conflitos armados, nem aprenderão mais a guerra. Então isso ocorrerá exatamente no período do milênio. Ou seja, em vez de as nações gastarem bilhões com armas, com mísseis, granadas, com materiais bélicos, irão investir na lavoura, na agricultura, em irrigação. Então, o período do milênio será um período áureo, de muita riqueza, de muita prosperidade. Os homens que estiverem na terra, em corpos físicos e naturais, né, assim, professor, desfrutarão assim de fartura, de abundância. Ninguém vai saber, por exemplo, o que é um mendigo, ninguém vai saber o que é pobreza, ninguém vai saber o que é uma miséria. Os homens terão uma vida muito mais voltada, assim, eu creio, professor, à lavoura, à agricultura, né? Que esse é o projeto de Deus para os seres humanos, né? E a Bíblia diz num dos textos, está no livro, né? Não sei se eu coloquei aí, que a nação, que anualmente todos os representantes das nações da terra subirão a Jerusalém para prestar culto e levar as ofertas. Isso. E a nação que não enviar o seu representante... Deus detém a chuva. Detém a chuva. Aí não, está a prova da agricultura. Exato. Então Deus irá deter a chuva, não é assim? Então, há outro texto da profecia, professor, que eu quero ler, que está também em Isaías capítulo de número 11, fala sobre o reinado de paz. A partir do versículo 10, que fala sobre a nova glória de Israel, diz assim: naquele dia a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos, ou seja, Jerusalém, o povo de Israel, estará numa posição privilegiada em relação aos demais povos. A bandeira do povo, né? A bandeira, isso. O representante de toda a terra. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo. De onde? Não é que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate, das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. Então nós podemos dizer, professor, que hoje existem judeus espalhados pelo mundo inteiro, né? E muitos deles não têm, digamos assim, o interesse de voltar a habitar na sua pátria por conta das guerras, dos conflitos e pelo fato de, às vezes, eles estarem muito bem, vamos dizer assim, alojados, né? Vamos dizer assim, vivendo bem na sua nação, digamos. Mas quando Jerusalém estiver sendo governada por Jesus, né? Que Jerusalém se tornar a capital do mundo, aí os judeus que estiverem espalhados pelo mundo inteiro voltarão, porque aí já não haverá mais guerras. Se passarem no teste do julgamento. Sim, porque a ocasião do julgamento das nações. O julgamento das nações, depois o julgamento de Israel. De Israel, certo. Os israelitas vêm, serão julgados a partir do seu coração, de suas obras. Muito bem. Porque tem muitos judeus apostatas, muitos judeus incrédulos, que fogem, incrédulos, que ateíssimos, certo. Né? Que foge Então, o fato de ser judeu não garante esses privilégios do milênio. Não garante. Ele terá que ter o julgamento. Passar por um julgamento. Ezequiel 20.
Muito bem, vamos passar a tela aqui ainda acerca desse assunto, né? Israel presente no milênio. O que é que podemos falar dessas profecias, professor? Quando Israel for purificado de seus pecados, como já vimos, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Sobre a casa de Davi derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem pranteia por um filho único, e seus corações serão mudados. Isso será, professor, na ocasião da vinda de Jesus em glória, de Cristo, quando Jesus vier para libertar o povo de Israel, que estará já perecendo na grande tribulação, conforme Zacarias 14. As nações gentias estiverem sob o governo israelita, no reino milenar. Sim. Aí os textos, Isaías 4, 1 e 2, Miqueias. Então, os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó e Israel proclamarão a justiça divina aos povos. Aí está o interesse. Agora, eu quero dizer o seguinte, estas pessoas, parece que é ponto de eu falar, e o que eu quero que as pessoas prestem atenção nisso. Você que acha que Israel perdeu as bênçãos, deixe-me ler aqui 3 versículos. Por favor, professor. Capítulo 33 de Jeremias. Lá na época, quando Israel estava subjugado sobre o Babilônio, Deus falou pelo profeta. Mas aqui no versículo 24, 25 e 26 do capítulo 33 de Jeremias, eu tenho uma mensagem para estes que creem ou pensam que Israel perdeu as promessas. Aí Deus falando para Jeremias, não tem visto o que este povo fala, dizendo, as 2 gerações que o Senhor elegeu, agora rejeitou? Olha, e despreza o meu povo como se não fora já um povo diante deles? Aí versículo 25, assim diz o Senhor, se o meu conserto do dia e da noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo, de modo que não tome a sua semente quando domine sobre a semente de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e vou me apiedar deles. Em outras passagens, em outro texto diz, para sempre. Se é para sempre, Israel continua sendo a menina dos olhos de Deus. Então a gente não pode pensar, professor, que Deus abandonou a nação de Israel, nunca, que Deus abandonou o povo judeu. Até porque a existência de Israel hoje é um milagre, né? Ninguém pode negar isso, que a existência desse povo, dessa nação, só se explica por um milagre, porque é a mão de Deus que está estendida. Apesar das muitas falhas que o povo judeu cometeu no passado, né, no decorrer dos séculos da história, mas ainda há profecias, promessas que vão se cumprir tanto na vida do povo judeu, quanto também promessas que irão se cumprir no mundo inteiro a partir de Jerusalém, a partir do povo judeu. Então a gente não pode pensar que Deus abandonou Israel. Eu posso dizer, professor, e o senhor vai dizer se o senhor concorda ou não, que embora Deus esteja agindo no mundo hoje através da igreja, mas haverá um momento em que Deus voltará a sua atenção para a nação de Israel e para o povo judeu. Muito bem. A igreja hoje é a nação de Deus na terra para trabalhar. Mas Israel é a esposa de Jeová. Ele não abandonou. Deus está presente na vida desse Israel desobediente. A gente tem visto, como disse o primeiro-ministro Netanyahu, cadê as nações que perseguiram Israel? Cadê os babilônios? Cadê os egípcios? Cadê os assírios? Cadê eles? Aquelas nações que aprisionaram, machucaram Israel, todas elas se acabaram. Israel está vivo. E está tão vivo que é uma nação temida no Oriente Médio. Muito bem. Então nós já vimos como estará a igreja no milênio, como e onde estará. Nós já vimos como e onde estará o povo de Israel, mas uma pergunta, professor, muito interessante é sobre essa ação do Espírito Santo no período do milênio. Então, antes do professor responder essa pergunta, nós gostaríamos de dizer que o Espírito Santo, ele é onipresente. Nós cremos e defendemos que o Espírito Santo sobe com a igreja, mas estará também na terra no período tribulacional, né? Nós podemos provar isso porque durante o período tribulacional haverá pregação do evangelho. Quem é que dá autoridade para o crente pregar? Principalmente em período de perseguição? O Espírito Santo.
Haverá conversões. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Haverá milagres. As duas testemunhas farão milagres. Quem é que dá poder para as testemunhas operarem milagres? O Espírito Santo. Haverá martírio. Quem é que dará coragem aos crentes tribulacional, do período da tribulação, a darem as suas vidas pela causa do Mestre? O Espírito Santo. E, acima de tudo, o Espírito Santo é onipresente. Mas eu gostaria de saber, professor, de forma mais direta e específica sobre o milênio. Passa a tela, por favor. Israel também estará presente no milênio, já falamos sobre isso, as profecias. A próxima tela, por favor. No reino milenar, a atuação do Espírito Santo será abundante. Como será a ação do Espírito Santo no reino milenar, professor? Explique para nós, por favor. O reino milenar é um reino teocrático, né? O que é um reino teocrático? Teocracia, Deus reinando. E Deus só pode reinar em um povo, professor Givanildo, quando eles são voluntários. Porque Deus conhece o íntimo de cada um. A igreja é um reino teocrático? É. Porque nós, voluntariamente, servimos ao Senhor. E no reino milenar, o Espírito Santo estará na vida das pessoas para obedecerem. Primeiro, porque quem reina sobre a terra é o Senhor Jesus. Sim. Depois do Senhor Jesus vem a igreja. Os apóstolos de Cristo serão os juízes das 12 tribos de Israel. E o próprio Israel será a nação que governará o mundo inteiro. Então, este reino, este mundo será benéfico para todos. Daí, quando o profeta diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito. Aí a frase, e há de ser que depois, quer dizer, após a grande tribulação ou a angústia de Jacó, que é a 70ª semana de Daniel. Quando Cristo vier em glória e derramar o espírito de graça e de súplicas sobre os israelitas, então estes olharão para Jesus, a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um filho único. Daí Israel terá o Espírito Santo. Muito bem, então essa profecia de Joel 2:28, que é uma das profecias mais extraordinárias, né, que fala exatamente sobre a efusão do Espírito Santo. Inclusive o profeta Joel ficou conhecido como o profeta do avivamento religioso. Nós vamos perceber, professor, que no dia de Pentecostes, Pedro se colocou em pé porque estavam, né, aqueles homens que estavam em Jerusalém por ocasião da festa de Pentecostes, disseram que os apóstolos, os discípulos estavam cheios de moço, estavam embriagados, né? Porque começaram a falar em outras línguas. E aí Pedro se pôs em pé e disse assim: esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa terceira hora do dia, ou seja, era ainda 9 horas da manhã, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, ou seja, ele diz que o derramamento do Espírito Santo é o cumprimento da profecia de Joel. Mas nós podemos entender, professor, que ali houve o início do cumprimento desta profecia, né? E eu posso dizer que o Espírito Santo continua sendo derramado, mas eu diria que o ápice dessa profecia, ou do cumprimento dessa profecia, dá-se-á exatamente no período do milênio. Não é assim? Sim. Ou seja, o Espírito Santo continua sendo derramado, continua agindo na vida dos servos de Deus, na vida da igreja, mas eu posso dizer que é no período do reino milenial que haverá, digamos assim, essa efusão de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente na vida das pessoas que estiverem na terra. Isso é a graça de Cristo, isso é o amor de Cristo, porque Deus é um Deus amoroso. Essa ideia de Deus castigador, de Deus que mata, que as criancinhas morrem, isso é a cabeça do pecador. Nós que lemos a Bíblia e cremos na Bíblia, sabemos que o mundo sofre, a culpa é do próprio mundo. O profeta Jeremias, quando é triste porque Israel estava cativo em Babilônia, ele disse: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Portanto, o mundo se queixa dos pecados, mas no reino milenar, que é um reino teocrático, aí chega Deus. Olha, como quem diz, eu não vou deixar vocês apenas como era, eu vou fazer algo mais. Já que o reino é outro, eu vou derramar o meu espírito, não é o meu espírito, para que haja paz em toda a terra, para que o governo seja um governo teocrático, para que os homens obedeçam, para que tudo seja conforme o meu querer. Este é o reino que eu prometi
a Israel no Antigo Testamento através dos profetas, e estou cumprindo hoje através de Israel para toda a terra. Então, durante o milênio, Cristo estará reinando, Satanás estará preso e o Espírito Santo estará atuando na história Vai dos ser uma homens, né? maravilha. Um período de muita prosperidade. Eu vou pedir para passar a tela, por gentileza. Ainda tem mais informações importantes sobre esse assunto. Por favor, professor. Esse arrependimento, como já vimos, e clamor de Israel, também acontecerá quando Cristo mostrar prodígio no céu e na terra. Joel, como o senhor fala, milagres, né? Tais como o sol se converter em treva e a lua em sangue. O mundo vai ficar, como já falamos na grande tribulação dos selos, das trombetas e das taças, o que vai acontecer. Eu vou pedir permissão ao senhor, professor, para nós lermos essa profecia. Joel 2, 30 e 31. Porque assim, essa profecia ela é muito interessante. Sim. E muitas pessoas têm dúvida, né, acerca dessa profecia, porque ela tanto vai falar da efusão do Espírito, sim, mas ela vai falar também de um período de sofrimento, né? Sim, sim. Deixa eu ler essa profecia, Joel, capítulo de número 2, versículos 28 até o versículo de número 31. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz assim: E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Então aqui não é só sobre algumas pessoas, é toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Ou seja, há uma promessa aqui da efusão do Espírito para todos, né? Agora, Deus, através do profeta Joel, diz ainda: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, esse texto aqui tanto fala da efusão do Espírito, como fala também do período sombrio da grande tribulação, né? Sim. Esse sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se transformará em trevas, fala exatamente do período sombrio da grande tribulação. Aí quando diz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é o ápice da grande tribulação, que esse que o senhor acabou de ler aí, são os sinais. Sim. Que vão acontecer para vir o que é de mais complicado, de mais terrível para Israel, que é a grande tribulação. Até aí, o Espírito não tem sido derramado. Sim. Não é assim? Sim. A gente tem que entender que o Espírito vai ser derramado quando Cristo vier libertar Israel. E quem primeiro derramado sobre todos, né? Sobre todos. Quando Cristo vier, sim, o primeiro grupo que vai receber o Espírito é Israel. Depois sim, Cristo repassa para todo mundo. Certo. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, é derramado o Espírito para quê? Para que eles raciocinem, compreendam, clamem. Esse é o Espírito para eles clamarem. Certo. Agora, o Espírito Santo para governar, para estar com ele, vem depois. Muito bem. O senhor ainda deseja comentar aqui sobre essa era milenar? Nós já falamos. Pode passar, por favor, a próxima tela. É o que o senhor já falou aí. Pedro disse, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Certo. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Certo. Isto é, no Pentecostes, Pedro diz que foi derramado do Espírito. Enquanto Joel disse que derramarei o Espírito. Tá? Portanto, a promessa é derramar o Espírito e não apenas derramar o Espírito. Esta profecia de Joel alcança a sua plenitude no reino milenar. Começa com a igreja, né? Sim, a igreja já tem, mas a igreja sobe e depois vem a vez de Israel e do povo da terra que estarão em Cristo no reino milenar. Muito bem, então nós podemos concluir aqui, não é, nessa entrevista abençoada, pensando nesses 3 pontos que nós tratamos hoje. Primeiro, se a igreja estará na terra no milênio, é bom lembrar que a igreja estará em corpos gloriosos e incorruptíveis, nós estaremos reinando com Cristo, estaremos não sentados numa secretaria, mas estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis, como estão os anjos também administrando sobre povos, nações e regiões. Nós já vimos isso hoje. Falando sobre Israel, onde estará Israel no milênio? Com certeza na terra,
desfrutando de todas as benécias, todos os benefícios, todos os privilégios, até porque, como já foi falado, Jerusalém será a capital do mundo, o povo de Israel será o povo mais abençoado da terra. Esse povo tão odiado, tão perseguido no decorrer da história, no decorrer dos séculos, será o povo mais privilegiado do mundo no período sombrio, no período do milênio, né? Sombrio da grande tribulação não. No período do milênio, Israel será o povo mais beneficiado do mundo. E o Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes sobre os discípulos, está sendo derramado sobre a igreja, mas não foi derramado sobre toda a humanidade, não é assim? Mas a promessa é que no período do reino milenial, esse Espírito Santo que está atuando, agindo hoje na igreja, será derramado sobre toda a humanidade. Então, o período do milênio será um período em que Cristo estará reinando na terra, junto com a sua igreja. Satanás estará preso. E como se não bastasse tantas bênçãos materiais, prosperidade, riqueza, longevidade, paz e justiça na terra, haverá ainda a ação do Espírito Santo, que terá o ápice do cumprimento da profecia de Joel, que será derramado sobre toda a carne. Você quer ter mais informações sobre esse tema, sobre esse assunto? Leia o capítulo 11 do livro Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã, que o professor Saulo Soares, com muita maestria, vai falar sobre esse tema tão importante e tão relevante. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes, onde voltaremos respondendo perguntas, enviando saudações e também lendo algumas mensagens que foram enviadas para nós. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e nesse momento nós estaremos lendo mensagens, respondendo perguntas, tirando as dúvidas dos nossos queridos telespectadores. Eu quero agradecer a você, telespectador, a você, internauta, a você que acompanha a programação, que tem enriquecido o nosso programa, enviado a sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta, sua crítica, sua opinião, sua sugestão. Muito obrigado. Por favor, sempre que enviar uma mensagem para nós, se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua igreja. Nós teremos o maior prazer de ler aqui a mensagem, de enviar saudações para você e para a sua família. Vamos à primeira pergunta do programa. A irmã Liane, o R4, lá no Ibura, área 54, queremos enviar saudações à nossa querida irmã Liane, à sua família, aos queridos irmãos aí do R4 no Ibura. Ela diz assim: a paz do Senhor, gostaria de saber sobre a mulher que correu com medo do dragão. Quem é ela e quem é o dragão? Professor, essa dúvida da irmã Liane deve ser sobre Apocalipse, capítulo de número 12, né? É assim. Esse capítulo 12 de Apocalipse, professor, eu acho ele um capítulo muito extraordinário. Eu gosto desse capítulo, só que eu acho ele um capítulo complexo, porque tanto trata de eventos passados quanto eventos futuros, né? Então, o senhor pode explicar, por favor? Inclusive, o professor Saulo Soares fala com muita maestria acerca desse assunto, lá no seu livro A Grande Tribulação, né? O Palco do Anticristo. Eu sei que o senhor comenta sobre isso. Mas, respondendo à pergunta da irmã Liane, quem é essa mulher e quem é esse dragão? Capítulo 12 do Apocalipse é a síntese da história do sofrimento de Israel. Quando a Bíblia diz: eu vi um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, correndo, perseguindo a mulher grávida, vestida de sol, com a lua aos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aquele dragão representa os governos antissemitas de toda a história, com a essência de Satanás para destruir Israel. Ou seja, o dragão, quando aparece o dragão, é Satanás, mas na verdade está por trás dos governos. Certo. Para perseguir Israel, para destruir Israel. E a história mostra que o mundo inteiro tem tentado destruir Israel. Enquanto o mundo quer destruir Israel, mas a essência daquela época era para que não viesse o Messias. Mas a mulher foge, sempre fugindo. Então ela dá a luz, que é o Messias, Jesus de Nazaré. Versículo 5, o Messias é tomado, a criança, o menino é tomado para Deus. A mulher já não está mais grávida. Aí no versículo 6, o senhor fala nisso nos seus programas, que o versículo 6 mostra a segunda metade da grande tribulação, quando a mulher já não está mais grávida e o dragão perseguindo de novo. Agora é Satanás
através das nações, perseguindo a nação de Israel. Perseguindo a nação de Israel. Mas ela escapa porque a terra abre a sua boca. Acredita-se que a terra abre a sua boca, é que ela, a religiosidade, vai guardá-la. Então o dragão persegue em vão. No final do versículo 12 diz assim: e o dragão, como não alcançou a mulher, ele volta-se para quem? Para o resto da descendente da mulher e daqueles que têm o nome de Jesus, ou que detêm o nome de Jesus. Quem são o resto do descendente da mulher? Quem ela persegue? O anticristo, através do governo no final dos tempos, vai perseguir os judeus que rejeitaram o anticristo, que fizeram a propaganda ou a renúncia do anticristo reinar sobre eles. Aí vai perseguir Israel. Quem é esse grupo de israelitas ortodoxos, podemos dizer? Mas tem um grupo que continuou crendo, mas que quando viu Israel perseguir a parte dos seus, um grupo de seus irmãos, eles agora também viram que o anticristo não é boa coisa. Aquele governo é um governo perseguidor. Aí se levanta contra Israel. Então o que acontece? O dragão para de perseguir aquele grupo e agora volta para o resto dos descendentes da mulher, que é os judeus. E aqueles que detêm o nome de Jesus, que são gentios, que não querem se submeter à ordem do anticristo. Então aquela mulher representa isso. A mulher representa Israel e o dragão, na verdade, é Satanás, que vai agir através das nações, perseguindo a nação de Israel. Muito bem, vamos ler uma mensagem? Essa mensagem foi enviada por Leonardo, lá de Azulão 3, aqui no Recife. Queremos enviar saudações ao nosso querido irmão Leonardo, sua família, aos queridos irmãos aqui de Azulão 3, aqui no Recife. Ele diz assim: a paz do Senhor, Deus abençoe grandemente nosso professor Saulo Soares, juntamente com o professor Givanildo Hermano. Uma aula enriquecedora e profunda das Escrituras. Sou professor na congregação Azulão 3, coordenador, pastor Samuel Levi, área 63. Eu quero aproveitar e enviar saudações também ao pastor Samuel Levi, um amigo que também está coordenando aí a área 63, né? Isso, lá em Azulão 3. Deus abençoe, irmão Leonardo, obrigado por sua mensagem. Vamos ler mais uma pergunta? Viviane, lá da área 30, a área 30 é ali naquela área do córrego do Genipapo. Ela diz assim: boa noite, professor Givanildo, a paz do Senhor Jesus. Estudando a lição de Juvenil e o livro do Apocalipse, vi que em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, o Senhor fala a respeito dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Gostaria de saber se estes espíritos que o livro fala é o Espírito Santo em sua plenitude, pois sabemos que há apenas um único Espírito. Então eu queria entender por que fala de 7. É uma pergunta simples, né, professor? Porque o número 7 fala de plenitude ou de perfeição. Na verdade, irmã Viviane, quando se fala dos 7 Espíritos de Deus, só existe um Espírito, mas esse número 7, que é muito mencionado no livro do Apocalipse, fala da plenitude, ou seja, a plenitude do Espírito Santo que está diante do trono de Deus. Vamos ler mais uma mensagem? Irmão Roberto Dutra, da área 29, queremos enviar saudações ao nosso querido irmão Roberto, aos queridos irmãos aí da área 29, Nova Descoberta, ao evangelista Diógenes Kennedy, que coordena esta área. O irmão Roberto diz: a paz do Senhor, professor Givanildo e professor Saulo. Esse programa é uma bênção em nossas vidas, que Deus continue abençoando os irmãos. Amém, irmão Roberto, Deus abençoe o senhor e sua família, obrigado pela mensagem. Vamos responder mais uma pergunta? Eliésio Santana, de Águas Compridas 1, em Olinda. Quero enviar saudações ao querido irmão Eliésio, aos nossos queridos irmãos aí de Águas Compridas 1. Que bom receber a sua pergunta, irmão Eliésio. Ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo, professor Givanildo. Gostaria de saber por que as tribos de Ruben e Gade não queriam ir com as demais tribos para a conquista de Canaã, conforme está registrado em Números 32. Essa região de Gileade faz parte de Israel? Então, professor, são duas perguntas. Primeira, por que é que as tribos de Ruben e Gade não queriam ir com as demais tribos para conquistar Canaã? Deixe-me responder a segunda pergunta. Pois não. Gileade não faz mais parte hoje da nação de Israel. Certo. Só faz parte daquém Jordão. Certo. Tá? Então, por que eles não queriam? Não é que eles não queriam ir. É que quando Moisés acampou o povo nas campinas de Moabe, eles primeiro venceram todos os reis, inclusive Og, rei de Bazã,
que era o rei daí de Gileade. Ele venceu aquele grupo, e ali tinha, parece-me que 60 cidades, que as tribos de Ruben, Gade e Manassés quiseram ficar ali, porque essas 3 tribos, eles lidavam com o gado. Então, como os pastos eram ótimos e bons, eles pediram a Moisés para ficar ali. Moisés disse, está certo, vocês ficam, a família, mulher, esposa e filhos e gado, fica aí. Mas vocês vão conosco para a guerra. Não é que eles não queriam ir, repetindo, eles queriam ficar com aquela terra que Moisés permitiu. Eles foram, pelejaram e metade da tribo de Manassés ficou do outro lado. Por isso que a gente vê em mapas do Antigo Testamento, tendo 2 tribos de Manassés, uma em Gileade e a outra junto de Efraim, né? Então, daqui em Jordão e dali em Jordão. Foi dividida em 2 por causa desse evento aí. Muito bem, vamos ler mais uma mensagem? Carlos Alberto, lá de Arco Verde, Pernambuco, que bênção receber uma mensagem do nosso irmão Carlos Alberto. Queremos enviar saudações aos nossos queridos irmãos aí da cidade de Arco Verde, aqui no estado de Pernambuco. Ele diz, boa noite, irmãos, professor Givanildo, inspirativo programa. Eu e minha esposa Jaci sempre assistimos. Amém. Deus abençoe, irmão Carlos, a sua esposa Jaci e aos nossos queridos irmãos aí de Arco Verde. Obrigado pela vossa audiência. Vamos ler mais uma pergunta. Batista, Chã de Alegria, Pernambuco. Queremos enviar saudações ao nosso querido irmão Batista, lá de Chã de Alegria, os queridos irmãos de Chã de Alegria aqui em Pernambuco. Ele diz, a paz do Senhor, meu irmão, no milênio Cristo vai reinar na terra? Professor, acho que essa pergunta já foi respondida hoje, não é? Certamente. Cristo estará reinando porque há 2 pensamentos, né? Sim. Talvez ele queira saber se é fisicamente, sim, né? Sim. E talvez ele queira saber se é Cristo que reina. Certo. Então, fisicamente há essa ideia, mas Cristo vai reinar no reino milenar. A pessoa de Cristo reinará no milênio. Tá certo? Juntamente com a sua igreja. Muito bem. Vamos ler mais uma mensagem? Nosso irmão Clayton Maciel e Salete são de Erechim, Rio Grande do Sul. Nós queremos enviar saudações ao irmão Clayton, sua esposa Salete, aos queridos irmãos aí da cidade de Erechim, lá no Rio Grande do Sul, que por sinal estivemos orando por esse estado, né, que passou por uma grande catástrofe nos últimos meses, e orando também por este estado para que Deus abençoe nesse período de restauração. O irmão Clayton diz assim, a paz do Senhor, professor Givanildo e professor Saulo Soares, assistimos todas as edições do programa, tem sido uma bênção no nosso lar. Também já temos o nosso exemplar do livro, que bom, Deus continue abençoando a vocês. Deus abençoe também ao irmão Clayton, à irmã Salete, os queridos irmãos aí de Erechim e os queridos irmãos aí do Rio Grande do Sul, que Deus abençoe esse estado, esse povo nesse período difícil de restauração. Vamos responder mais uma pergunta? Nosso irmão Renato de Boa Viagem Celpe, na área 13, eu quero enviar saudações ao irmão Renato, à sua família, aos queridos irmãos aí de Boa Viagem Celpe, não é? Com exclusividade ao coordenador, pastor Valdemir Farias, o vice-coordenador, evangelista Luiz Marinho, toda a igreja aí na área 13, Boa Viagem e adjacências. O irmão Renato diz assim, a paz do Senhor Jesus, professores, eu amo esse programa. Minha dúvida é, será que o anticristo já está entre nós? E aí, professor, o que é que o senhor diz? Será que o anticristo já existe, já está no mundo hoje? Observe, não há como dizer que sim ou que não. Ou que não. Porque o anticristo só se manifesta no arrebatamento da igreja. Agora, olhando o mundo político, a gente pode dizer que pode ele estar. Mas é preciso entender uma coisa. Para o anticristo surgir, e antes a igreja ser arrebatada, o mundo tem que estar totalmente globalizado. Tem que haver este conjunto de coisas para que ele surja, porque quando o anticristo surgir, para ele fazer o que haverá de fazer, aqueles conluio todo, tem que o mundo estar globalizado. Portanto, então, nós não podemos dizer, até porque, professor, nós não sabemos quando Cristo voltará, né? Sim, nós estamos esperando Jesus agora, mas ele pode voltar daqui a um ano, uma década, um século, sim. Então nós não sabemos dizer. Nós apresentamos isso como uma possibilidade, né? Nós apresentamos como possibilidade, talvez ele já esteja no mundo, talvez até, quem sabe, já seja o líder de uma nação. Agora, nós não podemos comprovar essa informação.
Muito bem, vamos ler mais uma mensagem. Carlos Cabral, de Lagoa de Itaenga, Pernambuco. Queremos enviar saudações ao irmão Carlos Cabral, à sua família, aos nossos queridos irmãos aí de Lagoa de Itaenga, aqui no estado de Pernambuco. Ele diz assim: este programa é muito importante para nós que amamos e estudamos a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando todos vocês que fazem parte da Rede Brasil. Amém, irmão Carlos? Deus abençoe o senhor, sua família. Obrigado pela mensagem. Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa, com certeza ainda tem outras perguntas a serem respondidas, outras mensagens para ser lidas, mas o tempo já nos pede prudência. Professor Saulo Soares, é muito bom tê-lo conosco aqui, tem sido de bênçãos essa temporada, essas entrevistas, eu tenho recebido muitos elogios, tanto através das redes sociais, na Estiadeb, os irmãos que estudam, nos encontram nos corredores ou na sala de aula, no templo central, nas congregações onde estamos escalados no domingo, os irmãos fazendo muitas referências, muitos elogios ao programa, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer por sua disponibilidade, por sua participação, receba os nossos agradecimentos. Obrigado, professor Givanildo, e a todos os irmãos que assistem o programa, que são beneficiados pela palavra de Deus. Muito bem, nós gostaríamos de lembrar que segundas e terças-feiras nós continuaremos com essa temporada sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, e essa entrevista com o professor Saulo, ela é exibida nos domingos às 17h30 e também o reprise às quintas-feiras às 16 horas. Então, se você por alguma razão não acompanhou essa temporada, você pode ir lá no YouTube, que todos esses programas estarão disponíveis. Lembrando aos irmãos que você pode ler o livro, ouvir as explicações, caso surja alguma dúvida, alguma pergunta, você pode enviar para nós. Nós ainda teremos mais duas entrevistas, 2 programas falando sobre esse tema, onde estaremos nos próximos programas falando sobre o estado eterno e perfeito, o ápice, digamos assim, do que está reservado para os salvos, capítulo 21 e 22 do livro do Apocalipse, e posteriormente nós teremos, se Deus quiser, a participação do professor Saulo estudando sobre o livro É Jesus de Nazaré o Messias. Daremos continuidade a essa entrevista com o professor Saulo Soares. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.